Bem-vindo ao canal Incríveis Fatos, trazendo a você os terríveis momentos passados pelos sobreviventes do recente terremoto que atingiu a Turquia e a Síria no início de 2023. Segundo os pesquisadores, esse foi um dos terremotos mais fortes dos últimos anos, com o último registrado em 1939 nesta região. O epicentro foi registrado na cidade turca de Gaziantep, com magnitude de 7,8 na escala Richter. O segundo maior abalo sísmico aconteceu em Kahramanmaraş, na Turquia, com magnitude de 7,5 na escala Richter. As cidades de Gaziantep e Kahramanmaraş estão situadas na chamada Falha de Anatólia, onde três placas tectônicas se encontram, Anatólia africana e árabe. O resultado do choque entre essas placas rochosas na crosta terrestre é o que causa o terremoto. Em resumo, a ocorrência do terremoto é um resultado da atividade geológica causada pela interação dessas placas tectônicas. A hora em que os tremores começaram, cerca de 4h17 horário local, contribuiu para o elevado número de vítimas, uma vez que muitas pessoas ainda estavam dormindo naquele momento. Desta forma, o fato de ocorrer enquanto a maioria das pessoas estava em seus lares e vulneráveis ao impacto do terremoto, certamente aumentou o número de feridos e danos materiais. Bárbara Weber, uma brasileira que se encontrava na Turquia, relatou a sua experiência durante os terremotos. Ela procurou seu celular para ligar para o seu marido, jogador de futebol Gustavo Campanharo. Após sentir os primeiros tremores, ela disse que ele falou que tudo estava balançando e que ela acreditava que o prédio iria desabar. Ela ligou para se despedir. Esse relato é apenas um entre muitos que foram ouvidos desde que os terremotos atingiram a Turquia e a Síria, causando milhares de mortos. Bárbara, que reside na cidade turca de Kayseri com seu marido e 2 filhos, estava a cerca de 200 km do epicentro do primeiro terremoto. Mesmo assim, ela teve que se segurar nas paredes para não cair em seu apartamento. Depois de ser acordada pelo susto, ela relata que tudo o que estava solto nas mesas e outras superfícies caiu no chão. Quando olhou pela janela, viu que o outro prédio do condomínio estava claramente balançando. Também, Bárbara, seus 2 filhos, Augusto de 8 anos e Gabriel de 3 anos, sua mãe e uma sobrinha de 12 anos estavam no apartamento quando o primeiro terremoto atingiu. Durou cerca de 2 ou 3 minutos e depois acabou. Bárbara ligou para o marido, que estava viajando para um jogo de futebol. O segundo terremoto foi sentido logo em seguida, e uma vizinha informou a Bárbara sobre rachaduras na parede do apartamento. Então eles decidiram evacuar, apesar do prédio não ter dano significativo, além de rachaduras e janelas quebradas. Foi interditado e a família está agora se abrigando no clube de futebol de Gustavo. Augusto, o filho mais velho que ajudou na evacuação, está visivelmente abalado e sem comer, enquanto Gabriel continuou dormindo durante os terremotos. Bárbara e seus filhos não querem voltar para o apartamento porque estão assustados. E novos terremotos são esperados nas próximas semanas. Felizmente, sua família foi mais uma de muitos sobreviventes. Evelyn, uma colombiana residente na Turquia, contou os momentos de terror que experimentou durante os devastadores terremotos que até agora resultaram uma enorme catástrofe. Evelyn, professora colombiana residente em Adana, na Turquia, há 21 anos, relatou em uma entrevista para o Caracol.com como sobreviveu aos devastadores terremotos cujo epicentro foi esse país. De acordo com Evelyn, o primeiro terremoto aconteceu às 4 da manhã, no dia 6 de fevereiro. Eu comecei a sentir os escombros caindo e a cama se movendo. Quando me levantei, a casa começou a abalar fortemente, e eu pensei que não iria acabar. Eu senti a morte sobre mim, porque o terremoto foi muito forte. Ao sair de sua casa, na chuva e no frio, Evelyn se refugiou junto com a sua família em alguns carros. Havia muita confusão, porque 2 prédios vizinhos se destruíram completamente, e eu perdi muitos conhecidos, incluindo meus alunos e suas famílias. Foi muito traumático, expressou a professora. Evelyn estava refugiada em uma escola devido à falta de luz, gás e aquecimento em sua casa. Ela informou que os meios de comunicação havia noticiado sobre a previsão de um terceiro terremoto com epicentro em Adana. Não era possível entrar nas casas, todos estávamos em abrigos. Quanto à busca por parentes ou pessoas próximas, a professora comentou que a única forma era ligar para os hospitais e perguntar. Naquele momento, havia cidades em condições ainda piores. Hatay tinha visto 70% da cidade ser destruída e não havia ajuda disponível devido ao aeroporto danificado, pistas quebradas e impossibilidade de viagem por carro. Felizmente, no local do refúgio de Evelyn havia o acesso à internet, o que permitiu que ela se comunicasse com sua família na Colômbia. Por fim, Evelyn enfatizou a importância do envio de mais ajuda humanitária, pois em algumas cidades a temperatura era extremamente baixa e as pessoas não tinham meios de se proteger. Graças a Deus, Evelyn e sua família foram salvos. Richardson, um professor americano de 45 anos que trabalhava na cidade de Gaziantep, perto do epicentro do terremoto,
terremoto na Turquia, descreveu sua experiência na situação que se desenrolou no local. Ele relatou que todos estavam em choque e que a destruição estava visível em toda parte, com prédios rachados, paredes destruídas e vidros quebrados. E alguns prédios até mesmo desabaram. Cada um desses edifícios abrigava centenas de pessoas que agora estavam desabrigadas. Richardson também mencionou ter visto dezenas de carros com pessoa ou até mesmo famílias inteiras dormindo dentro deles, já que as temperaturas haviam caído abaixo de -1 graus na noite anterior. Ele temia que as baterias e o gás dos carros não duraria muito tempo. Richardson era americano e morava e ensinava em Gaziantep há 7 anos. Ele acordou às 4h17 da manhã quando o primeiro terremoto atingiu. Embora houvesse terremotos ocasionais antes, este foi claramente muito mais forte e não parou. Ele morava no terceiro andar de um antigo prédio de concreto de 5 andares e esperava que desabasse. As janelas de sua casa foram escancaradas e ele ouviu o barulho de vidro quebrando no corredor, enquanto as pessoas saíam correndo de seus apartamentos o mais rápido que puderam em um ato de pânico. Fiquei parado no batente da porta. O primeiro tremor durou mais de 1 minuto. Parecia uma eternidade e todo o edifício estava balançando e tremendo. Após o choque iniciar ter sido superado, peguei minha bolsa, laptop e alguns lanches secos e saí do meu apartamento para juntar-me aos outros que estavam do lado de fora. Muitas pessoas haviam acabado de sair de seus lares, correndo descalças para o exterior. Devido à chuva fria e à neve no solo, começamos a nos refugiar dentro, mas então houve outro forte tremor secundário. Este era um dilema que muitas pessoas enfrentavam desde segunda-feira. Não poderíamos ficar fora o dia inteiro, mas também não era seguro permanecer dentro de casa. Conheci muitas pessoas que haviam passado o dia inteiro em seus carros. Por volta das 8 horas, consegui pegar um táxi. O motorista não cobrava passagem, e no banco de trás estava sua mãe e esposa, que havia estado acompanhando o dia inteiro. Fui até a minha escola, que tinha acabado de inaugurar o ginásio, um prédio de aço e concreto armado, construído de forma segura. Cerca de 200 pessoas passaram o dia e a noite no ginásio. Cada um tinha sua própria história de terror. Todos nós conhecíamos pelo menos alguém que tinha perdido sua casa. E com a ajuda de Deus, Richardson foi mais um sobrevivente desta catástrofe natural. Infelizmente, não podemos prever terremotos, e por isso, essa catástrofe ocorre com frequência, resultando em mortes. No entanto, o canal Incríveis Fatos trouxe alegria ao compartilhar histórias de sobreviventes que escaparam ilesos. Então deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo.